Olá! Veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Justiça reconhece que a gorjeta integra a base de cálculo para pagamento de contribuição previdenciária. No quadro Nos Caminhos da Primeira Região de hoje, vamos até Betim, em Minas Gerais, mostrar a história de vida de pessoas com hanseníase, internadas compulsoriamente na colônia Santa Isabel, um dos modelos de leprosários na década de 30. Ex-internos da colônia têm conseguido na Justiça Federal indenização pelos danos sofridos. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. TRF reconhece que a gorjeta de empregados de bares, restaurantes e hotéis deve fazer parte da base de cálculo para efeito de contribuição social. Confira na reportagem de Daniela Garcia. Em todo o Brasil, a cena se repete. Conforme o fim de semana vai se aproximando, os bares começam a ficar lotados. E isso é sinônimo de muito trabalho para os garçons, mas também de um dinheiro extra para esses profissionais, porque a gorjeta, no fim das contas, acaba complementando bem o salário dos garçons. Uma ajuda muito boa, né, devido ao nosso salário, porque sem a gorjeta, a gente não tem uma estimativa, caso o salário da classe, ele não supre muito nas nossas necessidades dentro de casa, no dia a dia. Então, com a ajuda da gorjeta, é o que realmente faz a diferença. E Edilson, que trabalha há 6 anos como garçom completa, diz que se não fosse a gorjeta, ele provavelmente iria procurar outra profissão. E se essa renda extra fizesse parte da remuneração, como seria? Para mim, e como os outros meus companheiros, achamos que melhoraria, sim, bastante. Porque você vai ter tuturamente, devido à previdência, aposentadoria, você já ia se aposentar com um salário bem maior, não com o que a gente já tem. FGTS já seria um pouco maior, todos os encargos que a gente poderia receber. A dona do estabelecimento em que Edilson trabalha explica como funciona essa questão na empresa. Não fazemos nenhum tipo de retenção de nenhum valor desse dinheiro que o cliente repassa para eles. Nós não incluímos a totalidade desse dinheiro que cada um recebe no contra-cheque, mas colocamos 30% do salário mínimo como estimativa de gorjeta para que haja algum tipo de aumento na arrecadação de INSS e de FGTS. Mas será que sobre essa renda extra, considerada pela CLT como parte da remuneração dos empregados, deve ser descontada a contribuição social? A Justiça Federal entendeu que sim. A decisão veio após a análise de um recurso de uma empresa que alegou que as gorjetas não podem ser consideradas para efeito de recolhimento da contribuição previdenciária porque a verba não se caracteriza como rendimento pago pelo empregador. O argumento foi rejeitado já em primeira instância. No TRF da Primeira Região, a relatora do caso, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, esclarece por que o pedido da empresa foi negado. Então, a CLT, no seu artigo 457, parágrafo 3º, ela entende que gorjeta faz parte da remuneração do trabalhador. E a gorjeta, do momento que ela for contabilizada, ainda que ela seja voluntária, mas for contabilizada na empresa, ela passando pelo caixa da empresa, automaticamente ela tem que recolher essa contribuição previdenciária que vai refletir no salário e contribuição do empregado. A decisão da 8ª turma do TRF foi unânime. O valor recebido a título de gorjeta, ele não é habitual, é eventual. E no salário de contribuição, somente está inserido os valores que habitualmente são recebidos. Poderia-se fazer uma exégese dessa legislação entendendo, olha, se ela não é habitual, é esporádica, não entraria, não estaria acrescida no salário de contribuição, que é o salário que vai refletir na aposentação do trabalhador. Mas a CLT engloba a gorjeta como remuneração. E a Lei 8.212 traz também no salário de contribuição
a gorjeta. Atualmente, no Distrito Federal, por exemplo, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília diz que na capital do país, a maioria dos estabelecimentos segue o que diz a convenção coletiva. Atualmente, existe um entendimento entre as partes que faz parte da convenção coletiva dos empregados do setor de hotéis, bares, restaurantes, em que você faz uma estimativa de gorjeta e esse acordo passa a ser aceito entre as partes. Então, mas que de alguma forma isso gera uma certa insegurança, porque depende ainda, se a pessoa entrar com uma ação contra a empresa, de interpretação jurídica e legal a respeito desse assunto. Poderia haver uma forma, uma legislação que regulamentasse de forma a beneficiar mais os empregados, mas que também não significasse onerar mais o empregador a um nível insuportável, porque, de uma certa forma, isso também seria repassado ao cliente. Depois do intervalo, acompanhe a reflexão sobre políticas públicas do Judiciário e celeridade processual. Vamos agora a um giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. A Justiça Federal do Piauí condenou os Correios a pagar indenização de pouco mais de R$ 4.000 a título de danos morais e materiais pelo extravio de mercadoria. Na ação, a autora relatou ter adquirido um aparelho GPS que apresentou defeitos. O produto, então, foi enviado via Correios ao fornecedor da mercadoria. No entanto, a correspondência não chegou ao destino, tampouco foi devolvida ao remetente. Em sua defesa, os Correios alegaram que a postagem foi feita por terceiros e que o comprovante de postagem se apresentou ilegível. Ao analisar o caso, o juiz Daniel Santos Rocha Sobral destacou que a autora comprovou nos autos que a mercadoria extraviada lhe pertencia. O magistrado disse também que, embora o comprovante de postagem esteja ilegível, há outros documentos suficientes para regular o entendimento da causa. Por essa razão, condenou os Correios a indenizarem a autora em pouco mais de R$ 4.000. A 11ª Vara negou o pedido de exclusão de municípios do programa Mais Médicos no estado da Bahia, a pedido do Sindicato dos Médicos. O sindicato alegou que diversos municípios baianos vêm afastando médicos que já compõem equipe de atenção básica por profissionais ligados ao programa Mais Médicos. Ao analisar o caso, o juiz federal Rodrigo Brito Pereira Lima entendeu que é incoerente o pedido do sindicato para que a União Federal exclua do programa Mais Médicos os municípios que afastaram os médicos já existentes nos seus quadros de serviço para receber os profissionais ligados ao programa. O magistrado disse também que a União não pode inserir todos os médicos que trabalham nos municípios no programa Mais Médicos para efeito de recebimento de uma complementação salarial. No nosso espaço de ensino corporativo, o professor de Direito Administrativo Roger Aguiar fala sobre políticas públicas do Judiciário e celeridade processual. Desenvolvi a análise e também busquei compreender como que se mostra, juridicamente e socialmente falando, um princípio muito importante, denominado princípio da razoável duração do processo. Esse princípio, ele faz parte de políticas públicas voltadas para uma reforma do Poder Judiciário de tal modo a atender às demandas sociais da maneira mais eficiente possível. O princípio da razoável duração do processo entrou no ordenamento jurídico, entrou na nossa lei maior, na Constituição da República, por meio da emenda constitucional número 45. Essa emenda foi publicada no finalzinho do ano de 2004. E observo
desde então, um esforço de todos os agentes envolvidos aí nessa ideia de fazer reforma do judiciário, no sentido de promover ações para que este princípio ele se mostre concretizado, né, no meio das práticas do poder judiciário. Nesse sentido, mostrar que a razoável duração do processo é um princípio fundamental fez parte da nossa pesquisa. A duração do processo, no dizer da maior parte da doutrina referente a esse assunto, se demonstra como um desafio para buscarmos o tempo ideal do processo. Razoável duração do processo não significa processo que anda muito rápido e nem tão somente processo que anda muito lento. É necessário se encontrar o tempo ideal para que a nossa atividade jurisdicional seja uma atividade segura e célere. Foi essa a nossa pesquisa, né, e espero que nós possamos estimular mais e mais atores no sentido também de buscar estudar esse assunto. Um grande abraço e até o próximo encontro. Depois do intervalo, não perca a segunda reportagem especial sobre pacientes com hanseníase internados compulsoriamente na colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Pacientes que sobreviveram à doença em verdadeiros campos de concentração buscam na justiça indenização pelos danos sofridos. Já voltamos. Na semana passada, apresentamos aqui no programa a situação de vida de hansenianos que foram internados compulsoriamente na colônia Santa Isabel, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 88, quando acabou a exigência de internação compulsória, muitos pacientes permaneceram na colônia por não terem para onde ir. A Justiça Federal tem recebido inúmeras ações de ex-pacientes que buscam receber a pensão vitalícia concedida pela Lei 11.520. Fui até lá conferir esta situação de perto, no nosso quadro Nos Caminhos da Primeira Região. todo jeito ela vai roendo a gente com uma ferrugem. Rói o ferro. Então, a gente assim, desse jeito aí. Eu era igual a você quando eu cheguei para ti. Eu era igual a você. E, na medida do possível, ela vai acabando, em primeiro lugar, com os pés, com as mãos. Em primeiro lugar. Então, a gente vai ficando cada vez mais inutilizado. Era assim que os portadores de hanseníase se sentiram por mais de 50 anos de isolamento em sanatórios que eram verdadeiras prisões. A exigência de internação compulsória estava prevista na Lei 610 de 1949, uma lei que determinava ainda outras atrocidades. Ela estabelecia que todo aquele hanseniano, mesmo que curado, e tivesse estigmas que pudessem ser não socialmente aceitos, deveria ser internado compulsoriamente, e também que todo filho de hanseniano nascido deveria ser imediatamente retirado da sua família. Isso acontecia coisa de 2, 3 minutos após o nascimento. A criança era retirada da mãe e deveria ser levada ao preventório. Ali ela deveria ter alguma mãe de leite. No momento do nascimento, a mãe não tinha direito de tocar o paciente, né, para tocar a criança e nem amamentá-la. A criança ia para um preventório e era doado a outras famílias. E esses pacientes, e essas crianças que outras famílias não levaram, a intervalo de 18 anos, foi um prazer, muito obrigado, vá para o mundo.
As crianças eram separadas das mães e levadas para o preventório. Há inúmeros relatos de mortes e maus tratos. As pessoas relatam que havia normalmente ali o falecimento das crianças, que não tinham o alimento básico, e as que sobreviviam eram educadas ali no preventório, e depois, em 78, por aí, temos notícias que elas foram reintegradas de novo na colônia. Aí, nesse ponto, já foram entregues a pais adotivos, que não conseguiam mais encontrar os pais verdadeiros. Parente normalmente não pegava filho de ranceniano, é muito difícil, só os que estavam aqui por perto, né? Que ajudou a criar muitos filhos de outros companheiros. Mas lá, quem está distante da rancenia não sabia, não. Então, eles eram tirados das crianças, dos pais, levados para essas creches, e não tinha, o pior de tudo, não tinha o amor, o carinho que uma mãe e um pai dão para um filho. Não tinha essa criação adequada, né? A senhora, por exemplo, que teve um filho aqui, os filhos não podiam ficar com as mães. Como é que era isso? Levar para a creche. Levar para a creche. Tinha um dia marcado de ir lá na creche visitar. A gente não podia ter uma benção de longe, se trazer criança de longe. Não podia pegar no colo? Não podia ter uma benção. A irmã chegar com o menino lá de longe, não podia nem chegar na porta da creche. Dona Ana sentiu essa dor na pele. Quando chegou na colônia Santa Isabel, ela teve os 2 filhos levados para a creche de um outro sanatório. Sem se conformar, ela foi em busca dos filhos. Deus me abençoou que uma colega minha tinha um filho lá nesse lugar que chama Pindorama e falou que lá era o lugar dos doentes, dos filhos leprosos, né? E aí um dia eu resolvi sair escondido e fui caçar eles, né? Eu saí escondido mesmo e falei assim, não importa se eu morro, mas eu morro junto com meus filhos. Sem se importar com a lei ou com os seguranças, pegou os filhos de volta. Peguei meus meninos, tudo com as cabeças, tudo localizado de chicletes, pregava na cabeça das crianças, dava remédio brabo para dormir, para eles não terem trabalho, cuidar das crianças. Depois, igual eu estou falando, essa colega nossa, deu um jeito, tirou eles escondido e falou que ia mandar lá para casa da minha mãe. E aí, uma colega em Citrolândia também, pegou eles, né? Pegou eles escondidos e foi cuidando deles para mim. Aí eu saí escondido dentro dos matos, ia lá ver eles, né? Estou contando pela metade, se eu vou contar, é coisa séria, coisa mais pior, né? Eu tento ficar alegre, mas então vai vir a tristeza. Sente saudades. Somente em 1965 foi permitido que os pacientes deixassem a instituição, mas a maioria permaneceu interna, já que tinha consciência que não seria aceita fora dos limites da colônia. Sob nova administração, hoje a Casa de Saúde Santa Isabel dá um atendimento digno para os pacientes. Aqui, aonde vivemos, no pavilhão, não falta nada para nós. Não. Só nos falta mesmo a saúde. Só nos falta mesmo ser normal como eu era, igual você é. Mas, pela bondade de Deus, aqui é bom. A nossa administradora é 100%. Um grande grupo de enfermeiros. Gente boa para valer, todas elas são gente boa para valer. A gente pode até chamar de mãe. Aqui na colônia Santa Isabel restam cerca de 300 pacientes remanescentes do período de internação compulsória, que por não ter família ou ligações externas permaneceram na colônia. Eles participam de atividades terapêuticas, como esta oficina de reciclagem. Era uma prisão, mas graças a Deus estou aí. Internei bonitinha, novinha, as mãos perfeitinhas, aí, ó, fazendo tratamento.
Mostra a mão aqui, ela está com sequela, mas de esmalte, produzida, de batom. A gente tem de curtir, né? A gente tem de curtir. Bem vaidosa. Eu já dancei muito. Dancei no ano que eu internei, era tempo de carnaval, pulei o carnaval todinho uns dias. Eu estava nova, bonitinha, não tinha defeito nenhum não, minha filha. Há pouco tempo eu peguei a perna, está com 6, então para 6 anos que eu deputei a perna, mas não dei conta de usar a perna. A outra também, essa aqui que foi amputada, mas foi um sacrifício. A maioria perdeu todos os vínculos e vivem na instituição. Acaba que nós tornamos a família deles, né? Porque não tem filhos, muitos filhos foram separados, não tiveram mais contatos, alguns conseguiram manter esse vínculo, né? Fazendo uma ponte de fora da colônia, mas o que foi muito difícil, mas a grande maioria vivem sozinhos hoje. Em 1988, uma lei determinou o fim da internação compulsória e muitos pacientes deixaram a colônia. Mesmo para estes, a discriminação ainda não terminou. Como alfaiate, seu Paulo passou por uma rigorosa seleção em uma fábrica de automóvel. Aprovado em primeiro lugar, feliz da vida, ele começou a trabalhar e fazer planos. Mas a alegria durou pouco. Passado um mês, ele foi chamado à gerência. O seu endereço que você me deu aqui é da colônia. Eu falei assim, não, mas eu moro na colônia, mas hoje já está, né, tá liberado, eu faço tratamento e tudo. Eu falei, não, mas você não pode ficar aqui dentro. Eu estou te despedindo você, porque aqui eu tenho 19 mil homens trabalhando na época. E esses homens, já imaginou eles ficarem doentes devido à sua doença? Passar para eles, contaminar eles? Eu falei assim, não, mas isso não contamina assim. Eu falei assim, não, mas eu não sei. Você pode entregar seus objetos e se retirar porque você não podemos aceitar. Para evitar novos constrangimentos, hoje seu Paulo não fala que mora no bairro de Citrolândia, ao lado da antiga colônia Santa Isabel. E, inclusive, até hoje, eu trabalho, né, em Belo Horizonte, mas eu não posso falar onde que eu moro, sabe? Levo de engano falar que a colônia já está toda, né? Como se diz, não tem preconceito, porque se eu falar os ambientes que eu trabalho, se eu falar, eles me mandam embora na hora. Embora já esteja curado, seu Nelson foi retirado de um ônibus em Betim. Quando eu pego o ônibus, vem me tirar. Eu tinha uma licença que o diretor me deu, e eu sou observador das coisas, no rodapé dela estava escrito assim, pedimos facilitar a locomoção. Aí vem lá o trocador, o fiscal de linha, e foi uma coisa toda, e falou que eu não podia viajar no ônibus. Eu falei, por que eu não posso? Eles tinham um faro, esse pessoal de Betim, judiaram muito de nós, geração velha. Foi o lugar que nós fomos mais discriminados. Em 2007, a lei autorizou o Poder Executivo a conceder pensão mensal vitalícia a todos os pacientes submetidos à internação compulsória. Muitos pacientes que não conseguiram documentar a internação entraram com ações na justiça requerendo o benefício. Elas estão sendo ressarcidas financeiramente, mas nesse ponto nós não podemos falar em dignidade, pois não há o resgate do que aquilo que elas sofreram ou de sua dignidade. Nós estamos trazendo um alento para agora o final da vida deles. Fundado em estudos sociológicos, existem estudos realizados em colônias do Amazonas, em colônias do Pará, por isso Brasil, em que percebe-se que essas pessoas, em alguns casos, até mudaram de nome, mudaram de sobrenome para evitar que esse estigma continuasse a persegui-los pelo resto da vida. Por isso que entendo que mesmo depois do final da compulsoriedade, havia uma compulsoriedade social, uma obrigatoriedade. Essas pessoas já não tinham condições de voltar ao seu lugar. A vida delas tinha parado ali e recomeçaram anos depois, quando lhes foi dada a oportunidade de receber uma indenização. Sobrevivi a todos, e diferente daqueles amigos meus que eu perdi lá, né?
muitos amigos suicidaram, né, no pavilhão. Até hoje ainda acontece suicídio, né? Então, muitos suicidaram com corda, né? Por viver naquele isolamento ali e não poder sair, né? Então, essa é a vida dos meus sonhos partidos, né? E quer dizer que eu me considero que eu fui humilhado pela terceira vez, né? Eu fui humilhado quando eu tive que sair, né, largar minha família, e eles não aceitavam esse tipo de coisa. Fui humilhado depois quando eu cheguei, né, aqui, de ficar, né, segregado, né? E agora estou sendo humilhado de novo porque o governo, né, acha que as pessoas não têm direito, né? E são muitas pessoas que estão lutando ainda por esse direito. Deus me deu espaço para nesse mundo eu ocupar. Senti o pior dos seres humanos, né? De todo jeito, ela vai roendo a gente com uma ferrugem. Deus está aí para a nossa vitória. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até o próximo encontro.